Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito Pires, professor de matemática. Hoje, na aula de nona série, nós vemos o tema dízima periódica, continuação, não é? Então, vamos ao primeiro exemplo. Então, hoje nós vamos aprender a fazer a outra parte. Na aula passada, nós aprendemos, tendo a fração, descobrir a dízima. E na aula de hoje, nós vamos fazer justamente o contrário. Nós vamos pegar a dízima e chegar na fração. E para isso tem dois métodos. Nós vamos ver um, depois vamos ver o outro, e depois nós vamos misturar os dois. Então, vamos começar a aula. O primeiro exemplo aqui, 0,22222, dízima periódica. Então, como que eu faço isso virar fração? Eu vou passar para o quadro para explicar, aqui vai ficar só escrito para você entender depois. Então vamos lá. Eu tenho 0,222 dízima periódica. Como que eu faço para isso virar fração? Primeiro eu vou pensar numa fração. Por exemplo, qual que seria a fração? Então eu vou representar aqui pela letra F. Então F de fração. Se eu multiplicar esse número aqui por 10, como que ele ficaria? Então eu vou pensar assim, ó, se eu multiplicar a fração por 10, vou multiplicar a fração que eu quero por 10, isso vai ficar igual a 10 vezes 0,222 dízima periódica. E como que eu faço esta conta? Essa conta aqui, eu vou copiar, né, 10 vezes a fração. Essa conta basta eu deslocar a vírgula. O que é deslocar a vírgula? Trazer a vírgula para cá, né? Então vai ficar 2,222 dízima periódica. E aí nós vamos fazer a mesma coisa agora, só que ao invés de ser com 10, nós vamos fazer com 100. Vamos entender a conta com 100. Então, 100 vezes a fração, né, que eu quero, que eu ainda não achei, vai ser 100 vezes este número aqui, ó. E o que é multiplicar esse número, essa dízima periódica simples, por 100? É só eu deslocar a vírgula agora, ao invés de 1, 2. Eu tenho 2 zeros, então vou deslocar 2 algarismos. Então vamos fazer isso. 100 vezes a fração será igual a 2, porque eu desloquei 2 números aqui, ó. Então a vírgula veio para cá, ó. Vírgula 222 dízima periódica. Lembrando que esse número aqui é infinito. Bom, mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso agora para subtrair esse valor menos o primeiro valor aqui. Então eu vou fazer assim, ó. 100... Só um minuto. Cem vezes a fração menos 10 vezes a fração vai ser igual aos resultados. De 100 é 22,222 menos o resultado de 10 vezes a fração. 10 vezes a fração é esse resultado aqui. Então, menos 2,222 dízima periódica. E agora eu vou fazer a conta, né? 100 menos 10, fácil, né? 90 vezes a fração, que eu quero achar, ainda não achei. Isso é igual, eu vou fazer essa subtração. 22,222 menos 2,22222. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar 20. Então, onde eu tinha uma dízima periódica, agora eu não tenho mais a dízima, eu tenho um número natural. Essa que é a vantagem de fazer isso. Você acaba com a parte da dízima, ela some, então fica um número fácil. E aí você termina. Então a fração que eu quero achar, desde o início, vai ser o 20 dividido pelo 90. Né? Vou dividir os dois membros aqui por 90, aqui vai dar uma vez a fração, e aqui vai ficar 20 sobre 90. E agora eu vou simplificar essa fração.
Ou seja, eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. Então, aqui dividido por 10 vai ficar só o 2. Aqui dividido por 10 vai ficar o 9. Então, 2 nonos. Então, a fração que eu estou procurando é 2 nonos. É exatamente o que nós vimos aqui, ó, 0,222, 2 nonos. E aqui eu coloquei, né? Digitei para você ter aí, quando você olhar no YouTube, tá tudo digitado. Então vamos passar para um próximo exemplo, para isso ir clareando aos poucos para você. Eu sei que você ainda não entendeu direito, mas nós vamos entender isso bem com bastante calma. Um outro exemplo agora, 0,131313, né? Essa dízima aqui, que eu também posso escrever 0,13, né? Com a barra em cima, igual nós vimos na aula passada. Eu quero transformar isso aqui em fração. Então, como que eu transformo isso em fração? Vamos lá no quadro que eu vou estar te explicando isso aí agora de novo. Então, eu tenho 0,13 dízima periódica, e agora eu já vou escrever assim para ficar mais fácil, e a gente tem um período de 2 algarismos, não de um mais. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100. Por que por 100 agora? Porque eu tenho 2. Então não adianta eu multiplicar por 10, porque eu não vou sumir com a dízima, eu vou sumir só com o número 1. Aí não adianta. Então eu vou multiplicar por 100 agora. Então vai ser assim, ó, 100 vezes a fração é igual a 100 vezes esse número, que vai ser 13, porque eu andei os 2 aqui, ó, 2 zeros, 2 algarismos, vírgula 13 dízima periódica. Né? Eu vou escrever de forma mais simples, não ficar escrevendo um monte de algarismo. Já fiz o com 100. E agora eu preciso pegar mais uma vez o 13. Então, o que eu vou fazer para pegar mais uma vez o 13? Eu vou precisar de 4 algarismos. Ó. Vou apagar a barra aqui, só para você me entender melhor. 0,13, 13, 13, 13 e assim por diante, não é? Agora eu preciso pegar duas vezes o período, não é? Então, para mim pegar 2 vezes o período, eu vou andar esse 1, esse 3, esse 1, esse 3. Eu vou andar 4 algarismos. Então, eu vou precisar de 4 zeros. Então, ó, 1 seguido de 4 zeros, que vai dar 10.000, né? Então, 10.000 vezes a fração será igual a 2 períodos. Então, vai ser 1.313,1313 dízima periódica, porque esse 13 aqui é infinito. Então, por mais que eu chegue para frente, vai continuar tendo mesmo 13 de para lá. E agora sim, eu subtraio um do outro. Então, eu vou fazer 10.000 vezes a fração, menos 100 vezes a fração, e isso a gente já vai poder fazer, né? 13.000, eu vou fazer aqui no cantinho para você entender melhor. 1.313, 13, dízima periódica, menos 13,13 dízima periódica também. Então, esse final aqui, ó, dá 0. E aqui vai dar 1.300. Então, 1.300,0 é a mesma coisa de 1.300. É isso que acontece. Então, quando eu faço isso, eu já achei praticamente a minha fração, não é? Aqui vai dar 10.000 menos 100, então vai dar 9.900, vezes a fração, vai ser igual a 1.300. E, de novo, é só eu passar dividindo, então eu vou ter que a fração que eu quero achar vai ser 1.300 dividido por 9.900. Então, 9.900. E nós vamos proceder da mesma forma anterior. Eu vou simplificar. Então, eu vou dividir aqui por 10, esse zero some. Divido aqui por 10, esse zero some. A mesma coisa
fazendo a simplificação. Então, no final, sobrou 13 sobre 99. Então, essa fração é igual a 13,99 avos. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos voltar para lá no exercício. Como eu já disse, nós transformamos 0,131313 em uma fração que é 13,99 avos. Ok? Vamos para um próximo exercício. E esse agora, que você já está entendendo, eu não vou voltar no quadro, eu já vou fazer aqui mais rápido para você pegar. Então, eu quero um período, ó, o período aqui é 4, né? Isso daqui é 1,4. Então, o meu período só tem um algarismo. Então, eu vou multiplicar por 10 primeiro. Então, fica 14,44 e depois eu multiplico por 2 vezes, para pegar o segundo 4. Então, 100 vezes isso dá 144. Vou fazer 144 menos os 14 e vou fazer o 100 menos o 10. Então, 100 menos 10, 90. E 144,44 menos 14,44, 130. Está multiplicando, passa dividindo. Então, 130 dividido por 90, simplifico, ou seja, eu vou dividir por 10. Então, dividido por 10 dá 13 nonos. Então, 1,444 é a mesma coisa de 13 nonos. Assim eu acho a fração. Um outro exemplo, onde haja um antiperíodo aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Mesmo jeito, eu vou chegar até o período. Para eu chegar até o período, eu vou precisar de 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100. E depois, para me pegar o segundo período, eu vou precisar andar 3 casas. Então, eu vou multiplicar por 1000. E assim por diante. E faço um menos o outro. 1000 menos 100 é igual ao resultado da 1000 aqui, que é 2.355, 5 dízima periódica, menos o 235. Faço essa conta, a dízima vai sumir, então vai ficar 2.120, e 1000 menos 100, 900. Multiplico. O contrário é dividir. Vou simplificar esse zero com esse, porque agora só tenho um zero, não tenho 2, então não posso cortar os 2 não, só um. Então, sobra 212 sobre 90. Então, 212, 90 avos é a fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Então, vamos passar para o próximo. Nesse exemplo, eu deixei só as respostas para você aqui. Você pode tentar fazer em casa a fração geratriz. Mas o que eu quero te mostrar aqui é outra coisa. Por exemplo, se você tem um número depois da vírgula, um dígito no período, então quer dizer que você vai ter um 9. Se você tem 2 dígitos no período, você terá 2 9s. Se você tem 3 dígitos no período, então você vai ter 3 9s. E aí nós já estamos começando a criar uma regra mais rápida. Bom, você já entendeu. Mas agora, e se eu tenho uma parte inteira? Se eu tenho uma parte inteira, aqui em cima no numerador eu não vou te explicar ainda, mas continua a mesma coisa. Se eu tenho um algarismo no período, eu vou ter um 9. E qual que é a novidade? E se eu tiver um antiperíodo, que no caso aqui é o 3, ou seja, o 3 não repete. Quem vai repetir aqui é só o 5, né? O 5 é que está repetindo aqui. Então, se eu tenho um 3, um algarismo depois da vírgula que não repete, eu vou completar com 0. Então, vai ser um algarismo para quem repete, um 9 para quem repete, e um 0 para quem não repete. Ah, mas como que fica a regra, então? Aqui a mesma coisa, né? Tenho 2 algarismos que não repetem, então 2 zeros, um algarismo que repete, então um 9. Então, agora vamos criar essa regrinha aí, um método prático. O que você vai pensar? Você vai escrever, então, aqui a parte inteira, o antiperíodo e o período. O que quer dizer isso? Parte inteira é o número que está antes da vírgula. Antiperíodo. Antiperíodo
é este número entre a vírgula e o período, ou seja, é um número que não repete depois da vírgula. E, por fim, o período. Período, quem que é período? Período é o algarismo aqui que está repetindo, no caso aqui só 8. Então, como eu faço a conta então? Eu vou copiar essa parte até o período. É praticamente o que a gente fazia multiplicando por 10, por 100, por 1000, era aquilo que a gente está fazendo, só que agora de um jeito fácil. Então, eu vou copiar isso aqui. Só que eu não vou colocar esse zero aqui, não vou escrever 0,38, né? Vou simplesmente colocar 38. E vou escrever o antiperíodo. O antiperíodo aqui, no caso, 3. Então, menos 3. Eu não vou colocar também 0,3, né? Não tem 0,3. Eu vou colocar simplesmente 3. Quantos algarismos repetem no período? Por isso que é relativo ao período. Um algarismo, então 9. Relativo ao antiperíodo, um algarismo também, que é o número 3 aqui, algarismo 3, então 0. É assim que fazemos, de uma forma rápida. Vamos fazer um outro exemplo para você entender melhor. Então eu quero que você pense aí rapidamente na sua casa, se puder escreva, que número eu vou colocar aqui? Ó, parte inteira, antiperíodo e período. Qual número eu vou colocar aqui? Parte inteira e antiperíodo. Quantos 9 eu tenho relativo ao período? Ou seja, quantos algarismos está repetindo no período? E relativo ao antiperíodo eu vou colocar 0. Quantos algarismos depois da vírgula não repetem? Pensou? Então vamos fazer a conta junto. Então, parte inteira, 0, antiperíodo, 7, período, 6. Então, 0,76. Como eu já disse, você não vai colocar o 0. Parte inteira, 0. Antiperíodo, 7. Como eu já disse, você não vai escrever 0,7, então vai ficar só 7. Relativo ao período, um algarismo, só o 6 está repetindo, então 9. Relativo ao antiperíodo, só o 7. Então, um algarismo, 0. Ok? Vamos passar para frente? Então, agora eu não coloquei nada. Como que você acha que vai ficar isso aqui? Não é? 12,78656565. Note que quem está repetindo aqui é o 65. Então, como que vai ficar? Não vai aparecer no livro escrito para você o que você tem que pensar. Por isso que você tem que entender a matéria. Vamos fazer então? Parte inteira, antiperíodo e período. Então, parte inteira, 12. Antiperíodo, 7. Período, 7 e 8. Antiperíodo e o período, 65. Ok? Então, o antiperíodo aqui é o 7 e o 8 e o período é 65. Então, 1, 2, 7, 8, 65. Né? São todas essas algarismos. Parte inteira, 12. Antiperíodo, o 7 e o 8. Então, 12, 7 e 8. Relativo ao período, quantos algarismos tem no período? 2 algarismos, o 6 e o 5. Então, 9, 9. Quantos algarismos tem no antiperíodo? 2, que é o 7 e o 8. Então, 2 zeros. E é assim, nós vamos fazer essa subtração e vamos achar, né, essa fração. Ok? Vamos fazer agora um exercício onde você vai usar os dois métodos. Eu gostaria que você fizesse esse exercício em casa, não é? Terminasse esse exercício, tanto fazendo a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Tente fazer o exercício. Depois você vai usar o método prático. É muito importante que você saiba usar os dois métodos. Tem hora que um método é mais fácil, tem hora que o outro é mais fácil, né? Mais para frente, talvez numa outra aula, nós vamos ver quando é mais fácil um, quando é mais fácil o outro. Mas aqui, como você está aprendendo a fazer a fração geratriz, é importante que você saiba usar os dois métodos. O método mais rápido e o método mais longo, que é fazer multiplicação da fração por 10, etc, etc. Ok? Uma boa semana, um abraço em todos vocês e até a próxima aula.